Muito bem, gente. Estamos de volta a esse tema fascinante. Gente como a gente, um olhar para as Escrituras, percebendo que esses personagens têm muito em comum com a minha vida, com a sua. A abertura foi na semana passada e nós estudamos, o pastor Paulo falou sobre a vida de Jacó, de enganador a um adorador. Jacó é um personagem muito conhecido, muito popular, que veio a se chamar Israel. E a gente aprendeu os altos e baixos da vida dele e como Deus, num processo, foi transformando esse homem cada vez mais. Se nós estudamos na semana passada a vida de Jacó, que é muito conhecido, a vida de Israel, hoje nós vamos falar de alguém que ele não teve muita expressão na Bíblia. Não é alguém assim relevante, é uma pessoa apagada, anônima, limitada. Mas a gente vê a graça de Deus, a demonstração naquelas pessoas improváveis. Naquelas pessoas que aparentemente aos nossos olhos não têm futuro, porque algumas pessoas são carimbadas com um rótulo de fracassada, de que não tem mais jeito, de que ela é limitada e ela é esquecida, deixada para escanteio. Às vezes a gente fala que a gente pensa que a graça de Deus está muito presente no Novo Testamento. Mas a graça de Deus permeia todas as páginas do Antigo Testamento também, porque é o mesmo Deus da graça. E nós vamos ver uma história de alguém, talvez você vai se identificar muito com ele, porque aqui entre nós, todo mundo aqui deve ter tido algum tipo de rejeição, ou um maltratamento, uma certa humilhação, um certo tipo de preconceito em relação à sua pessoa, às suas roupas, sua origem. Eu já contei para vocês como nordestino, já no início da minha chegada a São Paulo, eu passei por bullying na escola, um certo desprezo, nordestino, da terrinha, ao jeito dele falar. Jesus teve um certo bullying também, porque quando sabiam que ele veio de Nazaré, que era uma cidadezinha tão pequenininha na Galileia, aí falavam, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Eu não sei se você já passou por algum tipo de rejeição, mas esse camarada aqui era o rejeitado em pessoa. O nome dele é Mefibosete. E a gente vai ver a história dele, está em 2 Samuel, capítulo 9. Se você pode ler na sua Bíblia, então está depois, antes do livro de Reis, 2 Samuel, é bem antes de Salmos. Se você quiser acompanhar pela tela, nós vamos projetar aqui, 2 Samuel 9, está no Antigo Testamento. Não está girando aqui. Aí com vocês? Deixa eu só fazer um... sim, agora sim. Então é essa passagem, é o capítulo inteiro, são só 13 versículos. 2 Samuel 9, de 1 a 13. Certa ocasião, Davi perguntou, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então, chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou, você é Ziba? Sou teu servo. Respondeu ele. Perguntou-lhe Davi, resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar, observe bem isso aqui,
a lealdade de Deus, respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Eu vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa do rei, à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então, Mefibosete foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei e era aleijado dos pés. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado por essa porção da Tua palavra. Queremos entender, Pai, o que o Senhor quer falar com cada um de nós, porque a Tua palavra sempre é viva e toda ela é inspirada e toda ela tem um propósito. Então fale, Senhor, conosco, seja a Tua voz e não o pregador. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pessoal, quando comecei a estudar a vida de Mefibosete, eu me identifiquei com ele e vi aqui tanta graça, um transbordar da graça de Deus, porque esse capítulo, se ele tivesse excluído das Escrituras, nós perderíamos uma amostra de uma bondade de Deus que não esquece do menor, do esquecido, do excluído, que está muito em voga, né? As pessoas que são excluídas por causa do preconceito. A história desse rapaz, voltando um pouquinho, em 2 Samuel 4,4, por que ele ficou aleijado? Então, conta aqui em páginas anteriores, se você estiver anotando, se você quiser acompanhar, em 2 Samuel 4,4, fala assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Aí ele vai contar o que aconteceu. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas, na pressa, ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Como que ele ficou aleijado? Naquela época das dinastias, e é algo cultural, quando o rei morria, o novo rei exterminava os filhos do rei anterior. Por quê?
Porque se um filho tivesse vivo, estava em ameaça o reinado dele. Então o rei novo, era comum isso acontecer, mandava matar os filhos do rei anterior. Quando a notícia chega no palácio que o rei Saul morreu, que o Jonatas, que era pai desse garoto, morreu também, os dois, e os tios morreram. Eu fico pensando naquele garoto brincando ali de 5 anos no palácio com alguma coisa, não fala da mãe dele, provavelmente morreu no parto. Ele tinha uma babá, fala aqui uma ama, uma babá, que pegou esse garoto para fugir, para que ele fosse protegido. E na pressa, não sei se ele caiu de um camelo, de um cavalo ou do colo dela, mas com 5 anos a queda foi tão forte que mexeu aí com a estrutura do garoto, não tinha medicina como nós temos em nossos dias, ele ficou manco, aleijado, ficou dependente dos outros para carregá-lo, possivelmente. E esse garoto é levado para um lugar longe, chamado Lodebar. Essa palavra Lodebar, no original da Bíblia, significa não há pasto. Debar é pasto, lo é não pasto. Literalmente isso. Era um lugar onde viviam os leprosos, mendigos, fugitivos de guerra, um lugar esquecido. Por isso fala, vai lá para Lodebar, um lugar esquecido, só gente que a escória, né? Os rejeitados da sociedade que ficavam naquele lugar. O lugar era conhecido, por isso que falou, está lá em Lodebar. Essa história do Mefibosete, ela tem muito a ver com a nossa história. E eu elenquei aqui 5 pontos da vida de Mefibosete que tem a ver conosco. E eu vou falar de maneira bem rápida sobre isso, mas para a gente poder refletir. Nós também fomos afetados por uma queda. Nós fomos achados pelo rei, pensando aqui em Jesus, o rei da glória, não é? Nós também fomos arrancados de um lugar horrível. Nós fomos amparados por uma aliança de amor. E nós fomos adotados como filhos para a mesa do rei. Tem tudo a ver com a ceia do Senhor, que é a mesa do rei. Então, vamos comentar sobre isso. Nós também fomos afetados por uma queda. Ok? Nós também fomos afetados por uma queda. Aconteceu algo na humanidade que nos distanciou de Deus. Nós vivemos num sistema perverso. Esse não é o mundo original pelo qual Deus criou. O mundo que Deus criou, em Gênesis 1:31, ele disse, é muito bom. Mas a partir do capítulo 3, Deus já não fala, é muito bom. Deus fala, viu Deus que a maldade se havia multiplicado e que era um coração perverso que se multiplicava cada vez mais. Então o mundo não é mais original. Nós sofremos os efeitos da queda. As dores, a violência, as brigas, o preconceito, a maldade, a corrupção. E nesse mundo perverso que nós vivemos, nós também estamos num lugar horrível, que não era o lugar ideal. A gente vive num grande Lodebar, né? Com muita luta para sobreviver. E nesse caso, eu fico pensando nesse garoto. Você sabe que o nome original dele, isso está em 1 Crônicas, capítulo 8, era Merib-Baal, era o nome desse garoto. E o sentido de Merib-Baal é aquele que contende contra Baal. Ele nasceu para ser guerreiro. Ele era filho de Jonatas. Jonatas, você sabe que quando você pensa assim num cara de igual para igual com Davi, era Jonatas. Valente como Davi, que enfrentava gigantes. Jonatas era o cara. Ele era filho de Jonatas. E ele teve o nome de aquele que contende contra Baal, que Baal era deuses da agricultura da época, dos cananeus. Mas esse nome Mefibosete colou em Merib-Baal, que é esse garoto de 5 anos, porque num só dia ele perdeu o pai,
perdeu os tios, perdeu o avô, perdeu a vida no palácio, e ainda na fuga ele cai e paralisa a vida do garoto. Sabe, se a gente pudesse colocar um nome dele, o azarado, deu tudo errado na vida do menino, é desgraça após desgraça. Ele ficou ali inutilizado por causa da queda, dependia dos outros, e ainda alcunha o rótulo de defeituoso. Porque quando o rei pergunta, tem alguém da descendência de Saul para eu usar da bondade de Deus para com ele? O servo, esse Ziba da história aqui, esse cara é Zica, na verdade, o nome do Ziba. Porque o miserável nem fala o nome do rapaz, ele fala assim, por que o rei está tão preocupado? Tem um aleijado, inclusive dos 2 pés. Ele não oferece nenhuma resistência para o rei. Até ele pensou que Davi poderia fazer algum mal para o rapaz, né? Não conhecia o caráter de Davi. Não se preocupa com isso, não, rei. O preconceito, gente. Às vezes, a opinião das pessoas que colocam rótulos em nossas vidas nos limitam. E a gente, ao invés de viver a vida que Deus tem para nós incorporamos aquela fala, abusos, humilhações que a gente passa na vida, e a gente começa a viver esse personagem rejeitado. E trauma significa algo que aconteceu no passado que traz limitações no presente. Olha só, esse garoto, ele tinha que viver agora, a sua história é como se fosse apagada. Vivia com medo. A sua sina era limitadora. Quantos de nós também sofremos um tipo de rejeição? E a rejeição, quanto mais a pessoa tem autoridade sobre a nossa vida, mais aquilo nos afeta. Porque uma coisa é você ter uma rejeição, né? Recentemente alguém me contou que a filha não foi bem tratada, foi comprar um produto numa loja e a pessoa não tratou bem, falou que não tinha o produto. Tem um certo preconceito, né? Mas há um certo tipo de preconceito que vem de um pai, de uma mãe, de um tio, de um avô, e aquilo provoca dentro de nós um sentimento de inferioridade, e a gente parece que é conduzido pela reputação. As pessoas colocam limites. Você é um fracassado, nunca vai entrar num bom vestibular. Você é fracassado no amor. Você foi rejeitado pela esposa. Você foi rejeitado pelo marido. Então, essas rejeições vão colocando camadas na nossa mente e a gente aceita essa síndrome do coitadismo, né? Eu sou um coitado mesmo e eu estou aqui de lado de escanteio. A Bíblia fala em Provérbios 29 e 25, quem tem medo dos outros cai numa armadilha, mas o que confia no Senhor está seguro. Então, quando a gente fica com esse medo das opiniões dos outros, talvez alguns de nós fiquem com tanto medo que para comprar uma roupa, talvez nem gosta daquela roupa, mas compra porque tem medo dos outros. Ou o cabelo, por que eu vou cortar o cabelo assim? O que as pessoas vão falar? O que vão pensar de mim? E se eu chegar com esse tênis na escola, meus amigos vão achar que eu sou tão mané, tão pobre. Eu já passei por isso, gente. Já me rotularam porque eu tinha um tênis brega. Mas vocês não, que vocês são ricos, não passaram por isso. Mas eu estou falando coisa aqui do que aconteceu comigo. Alguns de nós consumimos produtos que às vezes nós não gostamos, mas para ficar bem com a galera, ou um celular, ou alguma coisa assim, a gente adquire
por medo da opinião dos outros. E aqui fala que quem tem medo da opinião dos outros é como uma armadilha, é como se fosse um laço, é como se colocasse uma coleira em você. Então aí a pessoa que te domina põe uma coleira em você e você é conduzido para a opinião dos outros. Aí você deixa de ser quem você é. Aí deixamos de entender qual é o plano de Deus para a nossa vida e somos aí adestrados pela mídia, adestrados pela opinião. Perdemos o nosso senso de valor. A gente se posiciona politicamente para não perder o amigo. É duro, hein? Mefibosete era esse cara, afetado pela queda. E nós vivemos nesse mundo, somos afetados pela queda. Nós dependemos de Deus, porque por nós somos paralíticos, paralisados. O pecado nos paralisa. A gente poderia falar muita coisa das vítimas do preconceito, mas esse cara aqui mostra uma tremenda vítima do preconceito dos homens. Os homens não queriam que ele saísse do ostracismo. Você sabe, né? A palavra ostracismo vem de ostra. Ele era uma pérola preciosa dentro de uma ostra. Não deixavam espaço para ele. As pessoas fazem muito isso conosco. Muito bem. O próximo tema que a gente tem ali... Primeiro, foi afetados pela queda, agora achado pelo rei. É interessante que o rei Davi, ele está num momento pleno aqui. Ele expandiu o território, consolidou o exército, já edificou ali o seu palácio, tem os seus 30 valentes sentando à mesa com ele, os filhos ainda em crescimento. Sabe aquela fase áurea do homem quando está... com 40 anos, está indo bem na vida, tudo certinho, tudo bem definido, não tem preocupação com as fronteiras. Davi é respeitado pelos povos vizinhos, o povo tem medo de Israel, porque quem governa o país é um homem sábio, né, o autor dos Salmos, é o homem chamado segundo o coração de Deus. E a gente vai ver nesse texto aqui por que Davi é considerado um homem, o caráter, a bondade, a integridade. Então, um belo dia, ele fala assim, eu quero usar a mesma bondade que Deus tem feito para comigo, que era um rejeitado também, estava lá cuidando das ovelhas, quando os irmãos deles, todos guerreiros e fortes, é que foram os escolhidos, porque o homem vê o exterior, Deus vê o interior, fugindo de Saul para lá e para cá. Uma certa dose de sofrimento nos ajuda, quando a gente alcançar alguma posição, a lembrar, a ter empatia, a ter um olhar como aquele que passa lutas como nós. Por isso que é bom uma certa dose de sofrimento para a gente não se engrandecer e achar que é o cara. A autossuficiência faz mal. Aí Davi então fala... lembrou de uma aliança que ele fez com Jonatas. Essa aliança que Davi fez com Jonatas, ela está em 1 Samuel, capítulo 20, e está escrito exatamente assim. Aqui são os dois amigos falando uns 20 anos antes, tá? Os dois amigos estão falando assim. O Jonatas fala assim, se meu pai quiser fazer algum mal, 1 Samuel 20:13, se meu pai quiser fazer algum mal a você, que o Senhor me castigue com todo o rigor, se eu não te informar. 20:14-15. Desculpa, eu estou lendo errado aqui. 20:14. Se eu continuar vivo, seja leal comigo, com a lealdade do Senhor. Mas se eu morrer, jamais deixe de ser leal com a minha família, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. E o versículo 16, assim Jonatas fez uma aliança com a família de Davi. Então, gente, essa aliança de dois cavalheiros, de dois amigos, um pacto, isso aqui para um contexto maior, nos faz lembrar que Deus é um Deus de pacto. Deus tem um pacto com Abraão, que é um pacto incondicional. Abraão não merecia. E Deus abençoaria Abraão e sua descendência. Que o Novo Testamento vai falar que todos os descendentes de Abraão, pela mesma fé,
são herdeiros de Deus. Então nós temos uma aliança incondicional com o nosso Deus também. E Davi faz um pacto de honrar essa aliança. Então ele está lembrando disso e pergunta: sobrou alguém da família de Saul para eu usar da mesma bondade? E a bondade aqui, essa palavra, tem o mesmo sentido de graça, porque é aquela palavra hesed, que é a bondade de Deus ou a graça de Deus que nos ama sem a gente merecer. Não havia absolutamente nada na vida de Mefibosete que atrairia Davi. O avô dele perseguiu Davi por muitos anos. O cara era bipolar, o Saul. E se não fosse pelo Jonatas, que protegia Davi ali de algumas situações, então na cabeça de Mefibosete, quando foram falar, o rei quer falar com você. Deve ter passado uma história na cabeça: eu já sou azarado, só falta a morte agora. Porque meu pai perseguiu tanto o rei Davi, e eu estou vivo, ele está mandando me chamar para acabar com a minha vida. Era isso que passava na mente dele. Aí Deus manda chamá-lo desse lugar, dessa terra do esquecimento. E ele vem cheio de medo. Ele está tão carregado de medo, talvez tremendo, não é? Porque quando o rei pergunta, Mefibosete, ele fala assim: eu sou teu servo. Aí sabe o que Davi fala para ele aqui? Não tenha medo. Ah, gente, é como se Deus colocasse na boca de Davi: fala isso para ele. Não tenha medo. É essa palavra, não tenha medo. Essas 3 palavras permeiam a Bíblia 366 vezes. Foi a palavra que Jesus mais falou: não temas, não temas. Crê somente, não temas, não temas. E a gente lembra disso, né? Uma palavra de ânimo para aquele rapaz. Davi mandou resgatar, e a palavra aqui é: traga esse garoto à minha presença, custe o que custar. Aí os caras foram lá e arrancaram daquela terra e trouxeram do jeito que ele estava, provavelmente, talvez cheirando mal, não tinha tomado banho e tal, suado ali, desse jeito, não temas, ele vem nos resgatar. Esse nosso Deus é o mesmo Deus de Jacó, a pessoa de altos e baixos, que Deus está entrando, buscando. É aquela mulher também samaritana, que ninguém dava nada por ela, aquela mulher que achava que o sentido da vida era os braços dos homens, que ela seria amada, e ela percebeu que era uma ilusão. E ela ia buscar água na hora que ninguém estava, porque ela tinha vergonha já das escolhas erradas que ela fez na vida. E ela encontra Jesus no poço, que conversa com ela. Uma mulher que nem tem nome, samaritana, anônima, esquecida, desprezada, sem futuro, com um currículo de vários homens na vida dela. Parecia alguém improvável, mas Jesus chega para esse tipo de pessoa, para esse tipo de gente, porque aparentemente passaria esquecido, mas aí ele é chamado para estar perante o rei. E eu gosto muito desse versículo aqui, que fala assim, olha, ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade, redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. É gente do nosso tipo, do nosso perfil, da periferia, que Deus, não quer dizer que Ele não ama os que estão nos grandes centros, mas é uma lembrança para nós que não fique pensando que Deus tem mais amor pelos endinheirados, pelos bonitões, pelos que estão bem na fita, porque está todo mundo zoado, todo mundo é pecador, carente da glória de Deus. Mas a gente vê que essa pessoa bem carente, quando ela conhece a graça, como Jesus falou para aquela mulher que foi muito amada, ela tem um senso de gratidão muito maior do que aqueles que se acham os tais. Porque quem sabe que foi muito perdoado, transborda
muito mais, de muita gratidão. E nós também fomos amparados por uma aliança de amor. Como assim? Aqui no verso 7, Davi fala: pois é certo que eu o tratarei, no versículo 7, com a bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Eu vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Por causa dessa aliança de amor de Jonatas e Davi, Davi vai poupar Jonatas. Tem uma aliança de amor entre o pai e Jesus. Por causa de Jesus, nós fomos poupados e presenteados para fazer parte dessa aliança. Não há mérito em nós. Não havia nada em Mefibosete que pudesse ser digno dessa nova posição que ele estava ganhando de graça. Isso mostra que o chamado de Deus, quando Deus nos chama, não depende de merecimento, não depende de esforço meu. Ele não tinha condições de chegar à presença do rei, a maior autoridade de Israel. Assim é a nossa vida. Não há merecimento, não há currículo, não importa se você é de família religiosa, se não é. Não há qualificação em nós para a gente comparecer perante Deus, para querer pleitear, querer alguma coisa. Porque é graça. É graça que nos arrasta com um amor irresistível e que nos chama e a gente fica sem acreditar quem sou eu para estar aqui diante do Senhor, Criador do universo, e receber tanta dignidade que eu não tenho dentro de mim. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para ninguém se gloriar. Eleitos antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Eleitos também para as boas obras, mas não para ganhar, mas por gratidão devolver em boas obras. Sabe, Deus falou para Ezequiel nos dizer: darei a vocês um novo coração. Eu vou colocar dentro de vocês um espírito novo. Eu tirarei de vocês o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei que vocês andem nos meus caminhos. Ezequiel 36, 6 e 7. E essa nova aliança, Jesus a repete aqui no Novo Testamento. Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vocês. Sabe, em todas as vezes que Jesus se dirige ao Pai, Jesus chama Deus de Pai. Pai. Pai meu, Pai nosso, vosso Pai. Mas quando ele estava morrendo na cruz, foi o único momento que Jesus não chamou Deus de Pai. Ele falou: Deus meu, Deus meu. Por que o Senhor me desamparou? Porque naquela hora ele se tornou um órfão, para que nós pudéssemos ser adotados como filhos. Você já parou para pensar nisso? O Filho de Deus tomou o nosso lugar na cruz para que a gente fosse recebidos agora como filhos amados do Pai, herdeiros para sempre. É muita graça, é muita bondade de Deus. Você entende o que eu estou falando? Você vê o grande amor que Deus tem por mim, por você. E por último, ele foi adotado como filhos na mesa do rei. Você sabe como é que está a autoestima do Mefibosete? Quando ele foi chamado lá, que ele falou assim, no versículo 8, quem sou eu? Para que o Senhor use de misericórdia para comigo, eu sou um cão morto. Você que tem cãozinho em casa, é gostoso ter um cãozinho, né? Um animal de estimação, e brinca com o cãozinho. Cãozinho parece que é gente. Mas esse cão aqui,
cão morto não tinha o prestígio que os cães tinham aqui. Os cães naquela época eram criados fora da cidade, lambendo ferida de doente, de leproso, e ele fala que é um cão morto, não é nem um cão vivo. Quem sou eu? Um cão morto. Olha como é que ele está lá no buraco mesmo. Nós também estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2. Estávamos mortos, sem vida de Deus. Mas fala que em Cristo, Ele nos deu vida e com Cristo nos fez assentar nas regiões celestiais. A gente tem uma posição elevada acima de anjos e demônios. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, para o louvor da sua glória. Irmãos, isso é tão sério que em Romanos 5, ele vai dizer, Romanos 5,17, ele diz assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Por causa da morte de Jesus em nosso lugar, nós temos uma garantia de que Deus vai cuidar de nós para sempre. Nós agora somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Esse versículo, acho que eu coloquei aqui, ó. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros de Deus e quer dizer co-iguais, né? Posição de filho, assim como Cristo, de herdeiro com Cristo, de todas as coisas. Não é privilégio demais isso, gente? Aí eu fico pensando numa cena, né? Naqueles dias lá, ele veio de uma cidade desprezível, terra do esquecimento, e vem para Jerusalém, capital do país. Eu fico pensando naquela mesa grande com os 30 valentes do rei Davi, homens poderosos na guerra, Joabe, o comandante. Aí entra Salomão, entra Absalão, Amnon, as princesas do rei, todo mundo sentado ali naquela mesa, e daqui a pouco você escuta um toque, 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 alguém entrando com uma muleta, toque, 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 toque. Aí ele senta na mesa. E do tórax para cima, ninguém tem defeito. Porque a mesa da graça, a toalha da graça, encobre todos os nossos defeitos e as nossas imperfeições. Porque Deus não vê a sua deficiência. Deus olha nos seus olhos, porque você é uma pessoa que Ele ama você. Independente do seu passado, do seu histórico. Ele simplesmente te ama, porque isso é graça. Você não merece, eu não mereço. Mas Ele chama para você sentar à mesa e receber a dignidade de filho. Eu não sei quem te rejeitou, mas eu sei quem te aceitou. Em Cristo Jesus. E cancela todos os seus pecados e te dá uma nova vida. Por último, e eu vos destino o reino, como meu Pai nos destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. Já temos o privilégio de cear no reino, ainda que o reino não está instalado, mas a gente já tem o privilégio de pertencer, de ser incluído. Outras pessoas talvez te excluíram, rejeitaram, esqueceram o seu aniversário, colocaram apelido em você, te machucaram, mas você não deve viver com essas experiências, porque o que o mundo faz, tenta fazer com que nós sejamos filhos das experiências horríveis. Mas o que tem que ditar nossa cabeça não é o que as pessoas falam que eu sou, é o que Deus fala que eu sou. Porque o que Deus fala que eu sou tem muito mais importância do que aquilo que as pessoas tentam nos limitar e oprimir. Então que fique na nossa mente o valor que você tem. Você é um ser, você é alguém. Não diz aquela música tão importante para Deus.
Você é importante para Deus. Pessoal, esse Ziba vai dar um trabalho depois, porque é uma mostra de que mesmo você que está em Cristo, você que tem os privilégios da mesa do rei, esse Ziba mais para frente vai caluniar Mefibosete, dizendo para Davi que ele estava numa conspiração junto com Absalão para tirar o trono de Davi. Esse Ziba aqui é a figura do inimigo, que traz acusações para a nossa vida, mesmo você estando em Cristo. Não significa que vai estar tudo bem, porque o inimigo tenta te prejudicar e trazer à memória que você não tem valor. Só que Davi descobre que era calúnia e não pega no Mefibosete a calúnia do Ziba. Mas aí ele está ali lembrando para nós que apesar de estar na mesa do rei, a gente é coxo. A gente tem deficiências. A gente luta contra o pecado em nós. Mas ainda assim, a gente tem o privilégio de assentar na mesa do rei. E para a gente lembrar, porque ele termina o capítulo dizendo que Mefibosete era coxo, dos 2 pés. Lembra, você ainda tem algo na sua vida que ainda você tem que lutar com isso. Mas não deixa as tristezas das suas deficiências tirar as alegrias da posição que você tem em Cristo Jesus. Amém?